Pois é, né? Quem nunca se deparou com esse diagrama e pensou, meu Deus, o que é isso? Se o ciclo de Krebs já pareceu um ano daqueles bem complicados, saiba que essa sensação é super comum. Mas hoje a gente vai descomplicar isso juntos. Então fica a pergunta, por que essa fama toda? E o mais importante, para que, afinal de contas, essa roda gigante de reações químicas serve dentro das nossas células? É isso que vamos desvendar agora. Para começar, vamos usar uma ideia, uma metáfora bem poderosa que ajuda a simplificar tudo isso que parece tão complexo à primeira vista. Para entender o ciclo, vamos pegar emprestada essa analogia do professor Rodrigo Andrade, que é simplesmente perfeita. Ele diz que o acetil-CoA é como um encontro de rios, é um ponto para onde tudo no nosso metabolismo converge. E essa imagem aqui, nossa, ela ilustra isso brilhantemente. Reparem só como as diferentes fontes de energia que a gente consome, carboidratos, gorduras, até proteínas, são processadas por caminhos diferentes, mas no final, todos os caminhos levam a um único destino antes de entrar no ciclo. E esse ponto de encontro, esse destino final, é a molécula de acetil-CoA. Pensem nela como se fosse o ingresso universal para a grande festa do ciclo de Krebs. Não importa de onde a energia veio, para entrar na festa, precisa virar acetil-CoA primeiro. Certo. Então, o combustível do nosso corpo já foi convertido e agora a gente tem o ingresso na mão, o acetil-CoA. Como é que ele efetivamente entra no ciclo? Bom, pegando o exemplo dos açúcares, o produto final da glicose, que é o piruvato, é convertido em acetil-CoA. E é exatamente aqui, nessa conversão, que a nossa jornada dentro do ciclo começa de verdade. E aqui acontece o primeiro passo, a grande fusão. O acetil-CoA, com seus 2 carbonos, encontra uma molécula de 4 carbonos, que já estava ali no ciclo, esperando, o oxaloacetato. Quando os dois se juntam, eles formam o citrato, uma molécula de 6 carbonos. E é por isso que o ciclo também ganha o nome de ciclo do ácido cítrico. Faz com todo sentido, né? Certo. A porta de entrada foi aberta, a primeira molécula foi formada. Agora vamos acompanhar uma volta completa nesse carrossel metabólico e ver os principais acontecimentos dessa jornada. Aquela molécula de citrato que a gente acabou de formar passa por um rearranjo bem rápido. E logo em seguida, o ciclo já começa sua primeira grande tarefa: desmontar essa molécula para liberar carbono e, claro, o mais importante de tudo, capturar a energia valiosa que está guardada ali. E olha que interessante, logo de cara, em 2 etapas seguidas, o ciclo se livra de 2 carbonos na forma de dióxido de carbono. É exatamente esse CO2 que sai na nossa respiração. E enquanto ele faz isso, ele captura elétrons cheios de energia e os armazena em 2 moléculas de NADA. Pensa no NADA como uma bateria portátil, uma power bank, que acabou de ser totalmente carregada. Então vamos dar uma olhada no nosso placar até agora. Já liberamos os 2 carbonos que entraram e já guardamos uma boa dose de energia em 2 baterias. Um começo bem produtivo. Continuando a nossa volta, o ciclo agora tem mais 2 coisas importantes para fazer. Primeiro, ele vai gerar uma molécula de energia que a célula pode usar na hora. E segundo, ele vai capturar mais elétrons de alta energia, só que dessa vez usando um outro tipo de bateria. O resultado disso, a produção direta de um ATP, que é a moeda de energia da célula, e a captura de mais energia numa molécula chamada FADH2. O FADH2 funciona de um jeito muito parecido com o NADH. É outra bateria recarregável, só que de um modelo um pouquinho diferente. Atualizando o nosso placar, então. Pronto! Agora a gente já tem o nosso único ATP e a nossa primeira molécula de FADH2 na conta. A colheita de energia continua. A gente está quase no fim da volta. Agora, o grande objetivo é regenerar aquela molécula inicial, o oxaloacetato, para que o ciclo possa começar tudo de novo. E o processo é tão eficiente que, mesmo nesses passos finais de reorganização, ele ainda consegue extrair um último pacotinho de energia. As reações finais geram uma terceira molécula de NADH e, o mais importante, restauram o oxaloacetato original. Isso o torna um ciclo de verdade, porque ele termina exatamente como começou, prontinho para receber o próximo acetil-CoA e girar mais uma vez. Certo, demos uma volta completa, vimos tudo o que acontece, mas no fim das contas, qual é o saldo final? Para que serviu todo esse esforço celular?
Aqui está o balanço final de uma única volta no ciclo. E o ponto mais importante aqui é que, apesar de produzir só um ATP direto, o que parece pouco, a grande riqueza, o verdadeiro tesouro, está guardado nas 3 moléculas de NADH e na molécula de FADH2. São essas baterias supercarregadas que vão para a etapa final da respiração celular, onde elas vão ser descontadas por uma quantidade gigantesca de ATP. É lá que a verdadeira usina de força da célula funciona a todo vapor. Mas o propósito do ciclo não é só gerar essas baterias de energia. Ele é muito mais versátil do que isso. Ele é um verdadeiro canteiro de obras. Existe um conceito chamado anfibólico, que quer dizer que ele participa tanto da quebra de moléculas para gerar energia, quanto da construção de novas moléculas. Isso mesmo. As moléculas intermediárias do ciclo podem ser desviadas no meio do caminho para construir outras coisas essenciais, como aminoácidos, componentes do nosso sangue, como o grupamento M e até neurotransmissores. Ele não é só uma roda que gira. Ele é uma verdadeira central de distribuição e construção do nosso metabolismo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final muito importante. Se o ciclo de Krebs é esse motor central que move a vida em cada uma das nossas células, o que acontece quando uma pecinha desse motor começa a falhar? Deficiências em vitaminas do complexo B, por exemplo, que são essenciais para as enzimas do ciclo, podem comprometer tudo. Isso mostra como a bioquímica está diretamente ligada ao nosso bem-estar, à nossa saúde. Então fica a questão no ar. O que mais pode acontecer no nosso corpo quando esse motor tão fundamental não está funcionando a 100%?